apresentar o professor Marcelo Tenreiro, né? Ele é autor de vários livros, 3 livros, né, Marcelo? Então, os 2 primeiros que eu tenho aqui, Terapia Manual nas Disfunções da TM, e o segundo livro, Manual da TM Saudável. E agora, qual que é o terceiro, Marcelo? Abordagens fisioterapêuticas nas disfunções cérvico-crânio-mandibulares. Maravilha. Pós-graduado em editora Tota. Maravilha. Pós-graduado em quiropraxia e fisioterapia traumato-ortopédica. E é professor convidado também dos cursos de pós-graduação em bucomaxilofacial, prótese dentária e implantodontia, da Faculdade de Odontologia de Valência, Rio de Janeiro. Marcelão, muito obrigado pelo aceite novamente aí do nosso convite, tá? E agradeço a turma também pela paciência aí do início da nossa aula, a gente já está atrasado aí quase 27 minutos, mas ossos do ofício. Marcelão, boa sorte, boa aula e vamos tentar iniciar. É isso aí. Grande abraço. Então, primeiramente, quero agradecer aí ao Clécio pelo convite, muito obrigado mais uma vez. Quero agradecer também a todos que estão hoje participando da aula. Vou tentar ser o mais breve, porém não deixar falhar no conteúdo, né? Depois desse pequeno obstáculo da tecnologia. Bom, sou Marcelo Tenreiro, formado há 22 anos, pós-graduado em fisioterapia ortopédica e quiropraxia, né? Sou professor de DTM há 18 anos, aqui no Brasil e em Portugal de quiropraxia também, onde eu dei aula há 9 anos. Sou fisioterapeuta do SUS concursado há 21 anos, né? Fisioterapeuta da ABO, da Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, da filial do Rio de Janeiro. Sou ex-oficial da Marinha e ex-fisioterapeuta do Instituto Nacional do Câncer e autor dos livros aí, ao qual o Clécio comentou, né? Então, vamos ver, vou tentar passar de uma forma bem clara aí quais são a nova realidade da fisioterapia hoje nas disfunções tempomandibulares. Mas antes eu gostaria de falar dos meus 3 livros, né? O Terapia Manual nas Disfunções da TM, né, que foi o meu primeiro livro, o Manual da TM Saudável, que é um livro feito para pacientes, e agora nós lançamos o Abordagens Fisioterapêuticas nos Distúrbios Cérvico-crânio-mandibulares, que é um livro que não engloba somente DTM, mas também zumbido, vertigens, distúrbios oculomotores, alterações cervicais, cefaleias, alterações posturais, enfim, é um englobado de tudo que acaba se juntando em relação à disfunção temporomandibular, né? Então, nunca um paciente chega apenas com a disfunção, ele chega com uma série de sintomas. Então, esse livro, ele, na verdade, traz um resumo, né, e um raciocínio clínico para o fisioterapeuta que quer lidar com essa área de cabeça e pescoço, com esses distúrbios cérvico-crânio-mandibulares. Bom, então, primeira coisa, a definição sobre o que é DTM. Então, tá todo mundo me escutando aí? Então, tá bem o áudio? Como é que tá? Sim, tá bacana, Marcelo. Agora ficou jóia. Tá legal? Ok. Tá chovendo bem aqui. Bom, vamos lá. Então, DTM. Vou interagir um pouquinho com vocês. Eu queria que algumas pessoas aí me falassem o que é DTM. Alguém poderia me falar? Qual é a classificação? Qual é a definição? Alguém poderia me falar? Má funcionamento. Mau funcionamento de quê? Da articulação? Da articulação, positivo. Sim. Somente da articulação, né? É aí que mora o paradigma. Somente da articulação? Bom, então vamos lá. Pela Academia Americana... Muscular também, pode né? falar. Pode ser muscular também, né? Muscular também. Além da parte da articular, nós temos também alterações musculares. Somente da parte muscular e articular, ou tem mais alguma coisa que a gente pode estar botando nessa definição aí? Então, vamos lá. Pela Academia Americana de Dor Orofacial, né,
desordens ou disfunções temporomandibulares são as várias condições clínicas que envolvem a articulação temporomandibular, os músculos da mastigação e as estruturas associadas. Essas estruturas associadas é uma coisa que a gente deve levar muito em consideração, né? Então, antigamente se pensava que todo problema relacionado a DTM vinha da articulação, né? Então, a pessoa tinha dor na musculatura de masséter temporal porque a articulação não funcionava corretamente. Ou tinha outros problemas em relação à maloclusão, que levava à alteração na articulação, e da alteração da articulação levava-se às alterações musculares, né? E aí a gente foi vendo ao longo dos anos, as pesquisas foram mostrando que os problemas, que na verdade a articulação temporomandibular é uma grande vítima de um sistema que está trabalhando errado. Tá? E viram que os músculos têm muito mais influência sobre as disfunções temporomandibulares do que propriamente a articulação temporomandibular, né? E essas estruturas associadas também, elas levam a condições de custo energético para essa articulação, né? Mas que estruturas associadas seriam essas? Eu poderia citar, por exemplo, a cervical. Será que a cervical é uma estrutura associada? Alguém poderia me responder? Sim. Sim, né? Então, a gente poderia falar que é uma estrutura associada. Se você perguntar isso a um dentista, ele vai falar para você, de repente, que são os dentes, que são os ligamentos, que são as cartilagens, mas não só isso, tá? A gente pode considerar a cervical como uma estrutura associada também, que está levando essa articulação a trabalhar sobrecarregada. De repente, a cervical está fazendo com que esses músculos também trabalhem sobrecarregados, levando a uma demanda maior sobre a articulação. Outra coisa que chama atenção é que essa articulação ela é multifatorial, né? Então, não são apenas problemas mecânicos, biomecânicos, que levam à disfunção temporomandibular, e sim a definição, né, de que problemas neurobiológicos, né, genéticos, problemas hormonais, né, problemas neuromusculares, né, a gente pode estar citando aí a própria dor miofascial, né, problemas biopsicossociais e problemas biomecânicos levam também à disfunção temporomandibular. Então, a gente tem que ter uma visão mais ampla em relação à DTM do que a gente pensa, né? A gente pensa que ele está sentindo dor porque o músculo está sobrecarregado, porque o masséter, porque o temporal, ou porque o disco está deslocado, né? Os ligamentos estão trabalhando já na sua condição de alteração morfológica, de degeneração. Então, a gente tem que começar a observar que, muitas das vezes, não existe um problema tecidual e esse paciente está apresentando dor orofacial, está apresentando um mau funcionamento dessa articulação. Tá? Então, a gente tem que olhar para um aspecto muito mais amplo, o que é a DTM. Tá? Inclusive, são os maiores estudos que estão sendo agora, para provar que muitos pacientes que são de dor orofacial refratária, quer dizer, que têm dor constantemente, esses pacientes têm, na verdade, problemas hormonais, problemas genéticos em relação a sistema nervoso central, enfim. Então, na verdade, a gente tem que observar a DTM por um outro ângulo, ok? Bom, e a prevalência na população é alta? Alguém poderia me falar? É muita gente que tem DTM ou não? Eu acho que muita gente, Marcelo. A questão, acho que é o diagnóstico, né, que é pouco interpretado. Sim. Mas, na verdade, a prevalência de DTM na população é muito grande. Esse estudo, que foi um estudo de 2015, né, eu citei aqui que de 8 a 15% da população, né, de 8 a 15% da população adulta, na faixa etária entre 35 e 45 anos e de preferência sexo feminino, né, apresentam disfunção temporomandibular. Mas esses estudos, agora com a pandemia, mudaram muito,
tá? A gente já tem uma estimativa hoje de 30% da população adulta apresentando disfunção temporomandibular, e a faixa etária já baixou para 25 a 45, né? Então, a tendência é que cada vez aumente mais os casos, porque tem uma relação muito forte com o estado emocional também, com ansiedade, com depressão. Então, a tendência é que ocorra um aumento significativo dos casos nos próximos anos, tá? E aí, por aí, a gente vê quanto que tem de público para a gente atender, né? Quanta gente tem para a gente reabilitar e pouquíssimos profissionais ainda habilitados para lidar com esse público, né? Para entender todo o raciocínio. E, às vezes, ele está habilitado para atender a parte biomecânica, mas talvez ele não esteja habilitado ainda para lidar com o estado emocional desse paciente, com as alterações clínicas que vêm acompanhadas com ele, tá? Então, é importante ter um treinamento adequado, por isso aí que a gente propõe cursos, né? Não só online, mas também cursos presenciais, já que é uma articulação e é uma anatomia totalmente diferenciada que a maioria dos fisioterapeutas e outros profissionais não olham na graduação, né? Então, continuando aqui, a disfunção temporomandibular, ela não é um diagnóstico único, né? Na verdade, a disfunção temporomandibular é esse guarda-chuva enorme que a gente está vendo aí, né? Então, na verdade, são vários subdiagnósticos que formam o diagnóstico DTM, né? Então, às vezes perguntam para mim, você sabe tratar DTM? Eu tenho que perguntar, mas qual DTM que você acha que eu trato, né? Porque eu posso tratar, né? Como eu estou citando aqui, ó, posso tratar uma contratura, posso tratar uma dor miofascial, uma mialgia local, mas será que eu trato uma neoplasia? E uma neoplasia também é uma disfunção temporomandibular, né? Então, é um diagnóstico mais amplo, né? São subdiagnósticos, é um conjunto de subdiagnósticos. Isso que é DTM. Então, o diagnóstico não é fácil, né? Tem que ter um treinamento adequado para que você consiga saber quais são os tipos de DTM que o fisioterapeuta saberá realmente ser efetivo no seu tratamento, saberá tratar realmente, tá? Não são todos. Então, nós temos, então, vários aqui. Então, só para citar, então, desordens articulares, artralgia, artrite, as disfunções articulares, deslocamento de disco com redução, sem redução, hipomobilidade, hipermobilidade. A gente atua muito nessa área aqui, né? A gente atua muito na artralgia, a gente atua muito nos deslocamentos de disco, nas hipermobilidades, nas osteoartroses, mas já na artrite sistêmica, na neoplasia, a gente já não tem tanta ação, é mais uma questão clínica, mais para reumatologista, né? Fraturas também, a gente vai tratar os pós-operatórios, né, os pós-fratura. As disfunções articulares congênitas depende de qual disfunção articular congênita muitas delas a gente vai ter que encaminhar um cirurgião bucomaxilo. Já na parte de DTMs musculares, a gente atua as mialgias, facial, tendinite, miosite, contratura, hipertrofia. Ó, plasias aqui, ó. A gente não tem tanta ação, né? Se entendemos pós-operatórios. As de movimentos. E aqui também um detalhe muito importante, a mialgia atribuída à disfunção dolorosa central. Isso aqui, os nossos tratamentos vão dar certo, porque o problema é central, né? Então, não adianta nesse paciente fazer somente o agulhamento seco, laser. Tem que ter uma abordagem completamente diferenciada. E vários pacientes de disfunção temporomandibular apresentam essa disfunção dolorosa central, tá? Depois eu vou citar mais à frente algumas abordagens que a gente pode ter acompanhado. Bom, desculpe, saiu? Estão vendo? Estão vendo aí? Sim, sim. Alô? Aí, tudo bem? Maravilha. Sim, isso. Né? Bom, legal. Em relação à fisiopatologia,
né? Então, nós fazemos uma patologia misteriosa da DTM, né? E cada vez é mais citado na literatura, cada vez a gente está revendo os conceitos em relação à disfunção temporomandibular, né? Então, uma dessas aqui é um trecho, essas frases são trechos do meu livro, do meu último livro, né? Então, a fisiopatologia das DTMs ainda não é clara, porém, evidências de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central sem correlação direta da dor com lesões teciduais ou estruturais e que criam um impacto funcional com envolvimento psicológico semelhante a outras dores crônicas. Sugerem que mecanismos de sensibilização central, prestem bem atenção nessa sensibilização central, e alterações moduladoras da dor podem ser os mecanismos de ação dessas condições. Logo, os sintomas da DTM devem ser entendidos como uma resposta complexa, que pode ser atenuada ou amplificada em função da adaptação individual. Então, muitas das vezes, como eu falei, utilizar técnicas periféricas, né, como liberações miofaciais, agulhamento a seco, liberação de ponto gatilho, não serão eficazes se você não tiver outras técnicas associadas a essas técnicas periféricas, como, por exemplo, técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, né? Então, existem outras técnicas que farão com que esse paciente não fique que o sistema nervoso central não fique nesta condição que vocês estão vendo. Então, muitos pacientes hoje, que no consultório, na verdade, eles apresentam essa figura da sensibilização central, né, onde você vai ter que combinar técnicas, são técnicas que vão sedar o sistema nervoso central, onde eu estou aí justamente citando técnicas de relaxamento, técnicas de respiração, atividade física, educação em dor. Então, tudo isso tem que ser introduzido a esse novo contexto da fisioterapia nas DTMs, né? Então, eu dou aula há 18 anos disso, e eu hoje não tenho como atender um paciente somente pensando na biomecânica. Eu tenho que pensar nesse contexto da sensibilização central, dessa hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, tá? E muitos desses pacientes não apresentam lesões teciduais ou estruturais. Então, é importante o fisioterapeuta que vai lidar com dor orofacial ter esses conhecimentos associados à biomecânica, à parte de anatomia e à parte mesmo de técnica de terapia manual, tá? Bom, então, em relação a outra questão que a gente deve observar é que esses pacientes que apresentam sensibilização central, né, eles na verdade, eles apresentam um curto-circuito a nível, né, do sistema nervoso central. E isso vai levar a repercussões sistêmicas, né? Então, muitos pacientes que chegam ao seu consultório, eles não apresentam apenas as dores orofaciais, eles não apresentam apenas as alterações na própria articulação. Eles apresentam alterações à distância, como, por exemplo, são pacientes que apresentam a síndrome da fadiga crônica, estão associados com comorbidades como as cefaleias primárias, a síndrome do intestino irritável, a cervicalgia, a lombalgia, a fibromialgia. Então, é importante na avaliação a gente estar investigando essas outras comorbidades que estão associadas à DTM, né? Quanto mais comorbidades esse paciente apresenta, mais indícios de que existe uma repercussão central, né, está acontecendo. E isso você vai ter um olhar diferenciado. Não adianta, como eu falei, somente pensar em terapia manual, pensar em laser, em agulhamento a seco, se você está apresentando repercussões de uma hiperexcitabilidade do sistema nervoso central, que está repercutindo a nível sistêmico, tá? E, geralmente, esses pacientes vêm com elevados níveis de depressão, ansiedade, somatização, estresse, distúrbio do sono, e aí é outra coisa que a gente deve estar atento, né? Que é cuidar do estado psicológico que esse paciente está apresentando. Fazer uma correlação multidisciplinar, encaminhar para um
para um psicólogo, encaminhar para um psiquiatra, um neurologista, tá? Então, tudo isso é um cuidado geral que a gente tem que ter com o nosso paciente de disfunção temporomandibular. Então, por isso que eu falo, como é a nova visão da fisioterapia em relação à DTM? É essa, observar o paciente num contexto, né, biopsicossocial e observar que hoje os estudos já conseguiram comprovar que existe alterações mais a nível central do que realmente a nível periférico, como se pensava no passado. Tá? Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora do nosso tratamento, senão a gente vai errar com certeza. Tudo bem? Como é que está a fala? Está tudo ok? Perfeito. Tá legal. Perfeito. Ok, beleza. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui. Então, uma nova visão, né, uma visão mais moderna sobre os subtipos, para facilitar um pouco, né, essa classificação e a gente ver o que é mais comum no dia a dia da gente, né, resolveram fazer uma modernizada aí nos subtipos da DTM, onde a gente, em vez de dividir em DTMs articulares e musculares somente, a gente dividiu agora em desordens dolorosas e desordens articulares. Tá, para facilitar, para enxugar um pouquinho esse raciocínio, essa clínica toda. Então, vamos lá. Desordens dolorosas. Então, encontramos as mialgias, né, que é a mialgia local, a dor miofascial e a dor miofascial com espalhamento ou com dor referida, né? E uma característica muito comum que a gente vê, inclusive, no DC, que são os critérios diagnósticos, né, que quando o paciente apresenta uma mialgia local, e você sempre vai estar questionando ele durante a sua avaliação se essa dor é familiar à dor que ele constantemente apresenta, né? Ou é uma dor que não tem correlação com os sintomas que ele veio te procurar. É a mesma coisa na dor miofascial. Então, quando você estiver palpando o músculo e essa dor palpou um ponto gatilho, um ponto de tensão, e houve um espalhamento, a primeira coisa que você tem que perguntar é se essa dor é familiar, né, a dor que ele costuma sentir. Assim como a dor referida, né, aquela dor que você palpa naquele ponto gatilho, esse paciente apresenta dor em outra localidade, não só na espalha, mas ela também refere para outra região. Como é o caso, por exemplo, de você palpar um masséter e ter uma dor referida para a região de têmpora, né? E sempre está questionando se ela é familiar. A segunda desordem dolorosa que a gente encontra são as artralgias, né? A mesma coisa, na palpação dessa articulação, você tem que estar perguntando se essa dor é familiar. E você vai palpar em pontos específicos, né? No meu curso eu mostro esses pontos específicos, tanto dos músculos como da articulação, e estará perguntando novamente se a dor é familiar, né? E a terceira desordem dolorosa, muito comum, são as cefaleias atribuídas à DTM, né? É uma cefaleia também familiar, né? Então, na hora que você estiver palpando a região, principalmente de temporal, o paciente vai falar, olha, essa aqui é a dor que eu sinto na cabeça, né? E aí você vai perguntar, mas então ela é familiar, né? Ela é assim, ela é familiar, realmente é a dor que eu sinto todo dia. Você vai estar matando a charada aí de que é uma cefaleia atribuída a DTM, que é aquela cefaleia, né, onde o paciente apresenta uma dor em pressão na altura das têmporas, que piora com a palpação do temporal, que piora com a palpação de masséter, tá? E tem essa sensação também de pressão na cabeça na altura das têmporas. Então, essa é a cefaleia atribuída à DTM. São os 3 tipos mais comuns de desordens dolorosas. Então, enxugando lá tudo que a gente viu lá atrás, né, de um monte de subdiagnósticos, a gente está vindo agora para enxugando, a gente está vindo para os principais agora, que são as desordens dolorosas, essas 3, e agora as desordens articulares. Nós vamos encontrar o deslocamento do disco com redução, que é onde você vai ter aquele clique articular, né, depois vai aparecer um videozinho mostrando bem isso. São os deslocamentos de disco com redução, com travamento intermitente, quer dizer, já é um pouquinho mais complexo, porque além de instalar, ele também trava, uma vez ou outra. Deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura, aí é mais grave ainda, porque o disco já deslocou, né, e já está limitando a boca.
né? Mas existe solução? Existe. Às vezes o tratamento é até relativamente simples. Não vamos nos assustar porque está travado. Deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura. Isso aqui é muito comum. As pessoas acham que não vão encontrar isso, mas eu já encontrei várias vezes, né? Pacientes com abertura normal, que você vai na ressonância magnética, tem um disco completamente deslocado, e esse paciente está abrindo a boca normal a 40, lateralizando, protraindo, enfim. Não é porque tem um disco deslocado que essa pessoa não vai ter uma articulação funcional, tá? Depois eu vou estar esmiuçando isso. Então, doenças articulares degenerativas, né? Que você, em vez de ter o som de clique, você vai ter o som de areia, né? A crepitação, então vai estar crepitando, em vez de estar estalando, essa articulação está crepitando. E, por último, a subluxação, que é o chamado travamento aberto, né? Onde não é a luxação do disco, é a luxação da ATM, onde esse paciente se manteve com a boca aberta e não conseguiu fechar a boca. E a gente utiliza uma manobra, né, para conseguir reduzir essa luxação aí. Tá? Então, basicamente, são isso. Agora, nós dividimos, pela visão mais moderna, nós dividimos as DTMs nos subtipos: desordens dolorosas, mialgia, artralgia e cefaleia atribuída, e desordens articulares, onde tem todos esses tipos de desordens: deslocamento de disco com redução, sem redução, com travamento, sem travamento, alteração degenerativa, subluxação, ok? Bom, seguindo, que a gente tem conteúdo para ver aí, vamos lá. A principal desordem dolorosa é a dor miofascial, tá? Então, o que a gente vai mais encontrar no nosso exame clínico, lá na nossa avaliação fisioterapêutica, são essas alterações aí de pontos gatilhos levando a dores referidas. Então, é importante o fisioterapeuta ou outro profissional que vai trabalhar com DTM saber quais são os músculos que apresentam esses pontos gatilhos, quais são os músculos que podem ter pontos gatilhos que levam dor para a região facial e de cabeça, né? Então, na minha avaliação, que eu mostro no meu curso, são aproximadamente 15 músculos que nós avaliamos, 15 músculos. Se você for hoje no DC, que são os critérios diagnósticos internacionais, né, nós vamos encontrar na faixa de 5 a 6 músculos. Mas, para nós, fisioterapeutas, existem outros músculos que são importantes. Então, por exemplo, existe o músculo do zigomático aqui, ó, que quase ninguém palpa, né? Mas que provoca dores irradiadas para a região de seios da face, né? Então, apresenta ali, pode simular uma sinusite, quando que, na verdade, é uma dor miofascial. Então, isso é importante o fisioterapeuta ter o entendimento, saber que músculos que ele vai estar avaliando, que podem provocar esses pontos gatilhos aí. Tá? Então, a dor miofascial é, sem dúvida alguma, a desordem dolorosa mais comum que nós vamos encontrar nos nossos pacientes com disfunção temporomandibular, indiferente se ele é de um paciente crônico, né? Se ele é um paciente que já tem uma repercussão a nível central importante, ele vai estar apresentando, em grande parte, vai estar apresentando, né, esses pontos gatilhos desses músculos aí. Tá bom? Muito rápido, gente. Fala aí. Gente, participa, que parece que eu estou sozinho aqui, eu fico nervoso. Não, estamos juntos aqui, tá indo bem. Parece que eu estou isolado, o povo não está participando, não tem participando aí. Agora, arrebentou? Oi, Marcelo, qual foi a sua pergunta? Não, estou perguntando se eu estou indo muito rápido aí, está dando para pegar bem ou não? Não, tá, como é que está? Tá legal. Dá para legal? entender o seu raciocínio, sim. Pode continuar, vai tranquilo. Ótimo. Tem quantas pessoas assistindo aí, só para eu ter noção? Estamos com 41 pessoas. Coisa boa. Então vamos lá, vamos continuar. Então, olha só, e a desordem articular, a mais comum que a gente vai encontrar? São justamente esses deslocamentos de disco, né? Então, grande parte dos nossos pacientes apresentam ou dor miofascial, ou deslocamento de disco, ou principalmente os dois juntos, né? Vamos encontrar muitos pacientes com deslocamento de disco associado a dor miofascial e vice-versa, né? Então, esses deslocamentos de disco,
levam a um quadro clínico muito comum, que vocês vão ver em vários e vários pacientes com essa disfunção, que são os cliques articulares, né? E muitas pessoas não sabem o porquê esse clique acontece. Então, eu vou explicar um pouquinho para vocês. O clique nada mais é, gente, que uma recaptura do disco, de um disco que ele se deslocou da cabeça da mandíbula, né? E no momento da abertura, que entra na fase da translação, esse disco é recapturado, quer dizer, a borda posterior desse disco esbarra na cabeça da mandíbula e cria esse som de clique, né? E que muitos pacientes ficam assustados, achando que isso aí vai levar a problemas muito mais sérios. E a gente tem visto hoje nas pesquisas, inúmeras pesquisas, tá? Que a maioria dos deslocamentos de disco são benignos e não vão evoluir para nada de pior para esse paciente. Mas ainda existe um mito de que esse deslocamento de disco com redução vai evoluir para um processo degenerativo. E isso não é verdade, isso não é visto nas pesquisas modernas, né? Os deslocamentos de disco, o paciente pode estar lá a vida toda e não evoluir para um processo de desgaste articular, tá? Então, vamos entender agora, através desse vídeo, vamos ver como é que é, né, esse deslocamento do disco. Então, primeiro aqui que nós vamos ver, aqui é o normal, tá? Ó, vai aparecer o normal, o disco está em cima da cabeça da mandíbula, na boca. Ok? Agora, o disco já está mais na frente. Repara que ele é reencaixado. Ele está lá, a cabina vai deslizar e reencaixar esse disco. Esse choque vai levar esse clique articular na abertura. Tá? Que pode ser na abertura e no fechamento também. Ok? Então, isso aqui é o deslocamento de disco com redução. Com redução. Agora, vamos ver ele normal. Aqui, ó, normal. Legal. Seguindo, músculo pteregoidal puxando. Repara, o disco está muito à frente. E ele não consegue mais ser recapturado. Agora o clique o paciente não consegue abrir mais a boca corretamente. Tá? Então ele evolui para uma coisa chamada aqui, ó. Não consegue mais recapturar o disco. Tá? Resumindo o que eu estava falando, então eu falei do deslocamento de disco, que não necessariamente o deslocamento de disco precisa ser tratado, né? Então, somente em 3 situações que a gente trata, quando o deslocamento vem acompanhado de dor, quando ele vem acompanhado de travamento, ou quando é o chamado estalido social, né? Aquilo aqui é um desconforto social ao paciente, que a gente, então, vai tratá-lo para tentar reduzir esses estalidos. Dizendo que, ainda mais, agora é importante eu falar que essa diminuição de estalido é a missão mais difícil, né? E tem muitas pessoas aí que propõem alguns tratamentos que não têm nenhuma evidência científica para reduzir o estalido. Reduz no primeiro momento e no segundo momento esse estalido volta, né? Então, a melhor coisa para você melhorar o estalido é exercício e diminuição de sobrecarga, tá? Placa, nada disso vai reduzir o estalido significativamente, durante muito tempo, né? Pode reduzir durante um tempo e depois, logo em seguida, volta os estalidos a acontecer. Então, a melhor coisa é diminuir sobrecarga, né? E exercícios. São vários exercícios que a gente utiliza para diminuição do estalido. Ok? Então, apesar do deslocamento de disco não ter a necessidade real de ser tratado, existem algumas atividades que a gente propõe a esse paciente que chega para a gente reclamando desse estalido aí que está criando desconforto social. Ok? Bom, aí então vamos entrando agora no outro assunto, que é bem bacana, aí, principalmente para nós fisioterapeutas, que é a relação da cervical com a DTM.
né? Então, a gente tem que olhar por dois ângulos essa relação da cervical com a DTM. O primeiro ângulo que a gente vê, ponto de vista, é pelo ponto de vista neuroanatômico, né? Então, a gente tem os 3 ramos do trigêmeo, que é o mandibular, o maxilar e o oftálmico, convergindo para o seu gânglio, e desse gânglio levando as informações para o tronco encefálico, onde lá você vai ter inúmeros núcleos do trigêmeo, onde um desses núcleos é o núcleo espinal, né? Onde ele está localizado na altura, né, de C1, C2 e C3, tá? E lá ele vai receber as informações da cervical para a face e da face para a cervical. Então, hoje, já se tem inúmeras evidências mostrando essa correlação neuroanatômica da cervical com os músculos faciais, com as estruturas faciais inervadas pelo nervo trigêmeo. Por isso que, muitas das vezes, o tratamento se inicia pela cervical, né? E também, a contrapartida, a gente deve ter atenção que os pacientes que apresentam cervicalgia também devem ser tratados da articulação temporomandibular e das outras estruturas orofaciais. Tá? Mais à frente eu vou mostrar algumas correlações dessas aí. Tá? Então, isso é a primeira relação que a gente vê da cervical com a DTM. A segunda relação que a gente vê é a correlação biomecânica. Então, pelo ponto de vista biomecânico, a gente observa, então, né, que nesse primeiro desenho, a gente observa o crânio, a cervical, os músculos cervicais aqui posteriores, os músculos infrioides, o ocioide, os músculos suprioides ligados à mandíbula e os músculos da mastigação. Então, a gente pretende deixar esse paciente em equilíbrio. Isso é o que o corpo quer, o que a gente quer, só que nem sempre a gente consegue, né? Mas esse aqui é o contexto que a gente gostaria que estivesse, né? Os músculos posteriores equilibrados com os músculos anteriores. Porém, inúmeros pacientes apresentam tensão nessa musculatura posterior, que faz com que essa cabeça seja jogada em extensão. Quando a gente joga essa cabeça em extensão, automaticamente os músculos anteriores, supra e infrioides, eles entram numa tensão excêntrica, que gera tensão sobre a mandíbula, que aumenta a tensão sobre os músculos da mastigação. Então, o que a gente chama de resultado de tensão nos músculos da calcarão, a tensão músculos ióides e músculos da mastigação. Também nós vamos vendo esse outro desenho aqui, a gente observa que tensão avança a cabeça a uma posição bem na musculatura cervical, uma musculatura mastigatória. Se eu tenho tensão nos músculos ióides, eu vou ter tensão também a contrapartida nos seus antagonistas, que tensões na cervical levam a tensões na musculatura, ok? Então, visto aí pelos dois pontos, né, pelo ponto de vista biomecânico e pelo ponto de vista neuroanatômico, a gente tem uma relação bem estreita aí da cervical com a ATM, ok? Continuando, o que acontece é que inúmeros pacientes apresentam tensões na musculatura mastigatória e a contrapartida modificam a sua posição de crânio, fazendo com que os espaços, né, crânio-vertebrais, o espaço crânio, o ângulo crânio-vertebral, ele passa a ser reduzido.
E nesta região passam inúmeras estruturas nobres, como, por exemplo, a artéria vértebro-basilar, o nervo vago, o plexo cervical e demais estruturas nervosas e outros nervos cranianos também, que acabam levando a repercussões clínicas importantes nesses pacientes. Então, é de suma importância a gente liberar essa musculatura, saber como tratar essa musculatura anterior e posterior e reabilitar essa posição de cabeça desses pacientes. Eu sei que tem alguns pacientes que terão uma grande dificuldade, até porque já tem alterações estruturais importantes, mas o que a gente conseguir abrir de espaço, né, suboccipital, já cria uma repercussão muito positiva na clínica desse paciente. Tá bom? Bom, continuando, outras estruturas que devem ser abordadas, devem ser avaliadas, são as suturas cranianas, né, os ossos cranianos, as hipomobilidades do crânio, né? É muito importante o fisioterapeuta que lida com disfunção temporomandibular saber também tratar essas hipomobilidades cranianas, né? Vamos fazer uma correlação aqui com aqueles prédios que existem no Japão, que foram planejados para suportar, né, o impacto dos terremotos, né? Então, o que acontece em relação também aos ossos do crânio? Se eu tenho um osso do crânio com uma hipomobilidade importante, toda a força da mastigação que teria que ser dissipada, né, para a região de cabeça, para a região de crânio, quando eu tenho uma hipomobilidade, ela não é dissipada. Então, a pressão, isso vai gerando maior pressão sobre essas estruturas. Então, é importantíssimo a gente saber tratar as hipomobilidades cranianas em pacientes com disfunção temporomandibular. Então, lá na sua avaliação, você já vai estar perguntando, será o senhor ou a senhora já teve traumas no crânio, na cabeça? Enfim, às vezes são traumas na infância, que vão repercutir na fase adulta. Então, é importantíssimo a gente saber avaliar essas hipomobilidades do crânio e tratá-las, ok? A avaliação, basicamente a avaliação da fisioterapia, a gente avalia os aspectos psicossociais, né, já visto lá atrás, né, dessas repercussões a nível central, que essas alterações psicossociais agravam essas condições, a avaliação dos níveis de dor e os tipos de dor, se esse paciente tem uma dor nociceptiva, né, uma dor nociplástica, né? Então, a gente tem que estar avaliando esses tipos de dores para saber que tipos de intervenção a gente vai estar utilizando com esses pacientes, né? Assim como avaliar as possíveis interferências do sistema estomatognático, se esse paciente respira bem, se ele tem uma oclusão legal, se ele tem uma mímica facial correta, se ele tem uma mastigação, uma deglutição correta, porque toda ou qualquer alteração que aconteça no sistema estomatognático gerará influências negativas sobre a articulação temporomandibular e os músculos da mastigação. Assim como essas comorbidades devem ser avaliadas, como eu falei, as cefaleias primárias, as lombalgias, as cervicalgias, a fibromialgia, a síndrome do colo irritável, do intestino irritável, da fadiga crônica, porque se esse paciente apresenta muitas comorbidades, vocês estão diante, provavelmente, de um paciente que tem alterações centrais importantes e que devem ser tratados por uma equipe multidisciplinar, tá? E até mesmo a nossa abordagem como fisioterapeuta tem que ser uma abordagem diferenciada. Além disso, nós vamos entrar na avaliação, no exame físico, na avaliação específica articular da TM dos músculos da mastigação. Vamos fazer avaliações específicas das alterações articulares e musculares da cervical e a postura global como um todo. A avaliação de possíveis interferências cranianas. E só por último que nós vamos ver os exames complementares, tá? Para assim a gente estar avaliando se existem bandeiras vermelhas
ou até mesmo para fazer um diagnóstico diferencial, mas a gente nunca se baseia primeiro no exame complementar. O exame complementar, em muitos pacientes, não corresponde à clínica que ele apresenta. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Ah, porque o paciente está com deslocamento de disco. Mas, às vezes, o paciente vem para você com uma dor miofascial. E você está baseado nesse deslocamento de disco. Então, tem que ter muito cuidado quanto a isso. Deixa o exame complementar como complementar no final, para você fechar o seu diagnóstico, tá? Para ele juntar o teu diagnóstico. Tá? Não fechar o diagnóstico somente pelo exame complementar. E aí a abordagem da fisioterapia. Então, a abordagem da fisioterapia ela é multimodal. Né? O que significa isso? Que não existe uma modalidade única, um tratamento único para tratar a DTM, uma modalidade única da fisioterapia que vai tratar. Então, e sim, o conjunto de modalidades, né? Conjunto de técnicas é que vai levar esse paciente a ter bons resultados no seu tratamento, né? Então, uma coisa que a gente deve levar em consideração, muitos pacientes, eles procuram a gente inicialmente por causa da dor, mas a gente sabe que a dor, né, é algo muito subjetivo, né, que a gente tem que levar até pelos aspectos socioculturais, né, psíquicos, tudo isso pode alterar os níveis de dor, né? Além disso, essas questões todas de alterações na modulação de dor a nível central, que a gente acabou de ver, que podem ter relação com o estado emocional, distúrbios do sono, enfim. Então, a fisioterapia, os procedimentos fisioterapêuticos têm que ser chamados procedimentos integrativos, né, que utilizem, além de condutas convencionais, como a termoterapia, fotobiomodulação, eletroterapia, e terapia manual, também técnicas de relaxamento, conscientização corporal, orientações posturais, exercícios respiratórios, terapias cognitivas comportamentais e funcionais. Então, a gente deve estar englobando juntamente ao nosso tratamento básico de fisioterapia, ok? Bom, então, a fotobiomodulação é uma terapia coadjuvante, né? Aqui eu trago um artigo que mostra uma revisão sistemática mostrando que feita com 1.172 pacientes, mostrando que o laser ele é, sim, eficaz no controle e no alívio das dores orofaciais, tá? Lembrando que são respostas a curto prazo, né? Você tem melhoras a curto prazo. Então, você deve sempre utilizar o laser com outras técnicas de terapia manual e cinesioterapia. Somente o laser não vai levar a lugar nenhum. Outra coisa, lembrando, o laser, existem formações específicas, é importante vocês fazerem essas formações específicas. No meu curso, por exemplo, eu explico os pontos onde eu aplico o laser, mas também a dosimetria. E a dosimetria, não existe uma dosimetria única, né? Então, existe uma dosimetria baseada, personalizada para aquele paciente, porque a cor da pele vai interferir, o tipo de tecido que você quer alcançar vai interferir. E uma coisa que a gente vê muito na rotina clínica são profissionais utilizando o laser de uma forma errada, utilizando doses baixas de laser. Tá? A maioria dos lasers, hoje visto em várias pesquisas, tem que ser doses altas. Só que para ter doses altas, você aplicar doses altas, você tem que saber como e quando aplicar essas doses. Mas as doses altas é que hoje têm sido vistas nas pesquisas como realmente eficazes no controle da dor, na melhora do quadro inflamatório, né? Na melhora das tensões musculares, da reparação tecidual, ok? Outro recurso que estava esquecido, mas que hoje está vindo com toda a força, é o TENS, né? Então, hoje já se tem várias pesquisas mostrando a eficácia do TENS nas dores orofaciais, né? Lembrando que esse TENS, ele tem que ser modulado corretamente. Não adianta você botar lá no paciente e esquecer ele lá e ir lá desligar depois de 20 minutos. Primeiro que a gente tem que ter um tempo mínimo de 30 a 40 minutos de aplicação, onde nesse tempo a gente tem que
modular entre frequências baixas e frequências altas. E quando eu falo frequências baixas, é baixa mesmo, é abaixo de 10 Hz. E frequências altas acima de 100 Hz. Então, a gente, teoricamente, a gente faz 20 minutos de frequências baixas e 20 minutos de frequências altas. Tá? A gente modula lá. Sempre no máximo de intensidade tolerável a esse paciente, ok? Outra coisa, não precisamos utilizar o TENS no local da dor. É outra coisa que vocês devem levar em consideração. O TENS, ele pode ser aplicado em qualquer região do corpo, porque hoje se tem visto que o TENS, ele tem ações bioquímicas, né? Ele é um neuromodulador também, tá? Porque ele libera opioides endógenos, então você não precisa ter que ficar aplicando no local da dor. Qualquer ponto de aplicação leva a respostas positivas na dor desse paciente, tá bom? Só saber modular, saber o tempo e como que você vai aplicar esse equipamento, tá bom? Em relação à terapia manual, ou várias evidências científicas mostram que a terapia manual é super eficaz nas disfunções tempomandibulares. Lembrando que só ela isolada também não adianta. Tem que combinar terapia manual, cinesioterapia, automanejo do paciente, terapia cognitiva comportamental. Não adianta você ir lá mobilizar e deixar aquele paciente sem você ter um entendimento de como é que é a realidade social que ele vive, né? Não adianta você fazer a mobilização e não ensinar esse paciente a fazer exercício, se manter, deixar ele numa cinesiofobia, num medo de movimento, isso não vai cooperar. E sim, o que coopera é a associação das modalidades, lembrem disso, né? Então, as evidências científicas mostram que a terapia manual parece ter um importante papel no tratamento das DTMs, visto que as técnicas podem desencaminhar mecanismos neurofisiológicos. Então, hoje a gente se baseia muito nisso. A gente está se baseando agora nesses mecanismos neurofisiológicos, e não nos mecanismos biomecânicos. Os mecanismos biomecânicos estão ficando secundários aos neurofisiológicos. Então, primeiro a gente leva uma informação correta ao sistema nervoso central, e dessa informação correta ocorrem as modificações biomecânicas. Tá? Isso tem se visto cada vez mais e se comprovado cada vez mais nas pesquisas, tá? Então, ele vai ter, a terapia manual tem uma melhora da amplitude oral, aumento da circulação local, diminuição do espasmo muscular, relaxamento dos músculos ao redor da TM, realinhamento de tecidos moles e até mesmo quebra de aderências. Então, são realmente técnicas muito, muito eficazes e que a gente deve realmente aprender de forma correta como são realizadas essas manobras, tanto em músculos como na articulação temporomandibular. Tá? As técnicas miofasciais, né? Então, elas são muito utilizadas na disfunção temporomandibular, por quê? Como botei aqui nesse trecho do livro, a constante atividade dos músculos da mastigação para desempenhar ações primordiais do sistema estomatognático, muitas das vezes associadas a atividades parafuncionais. Que atividades parafuncionais são essas? É o bruxismo em vigília, é o morder unha, é o morder caneta, é apertar os lábios, é apertar os dentes, enfim. Essas atividades estão associadas a essas atividades parafuncionais, levam esses músculos da mastigação da cervical, os músculos ióides e da cintura escapular a apresentarem com frequência sinais de fadiga e dor. Então, não adianta somente você fazer a liberação de músculos faz. Você também tem que atuar sobre os músculos da cintura escapular. Aqui eu não botei uma figura, mas também sobre os músculos ióides. Não esqueçam disso. A chamada limpeza de área, que eu ensino muito nos meus cursos. Limpar a área, limpar as tensões dos ióides, limpar as tensões cervicais, limpar as tensões faciais, e é isso que vai levar ao conforto real desse paciente. Tá? Outra também é a terapia manual sobre os pontos gatilhos. Lembrando que
A dor miofascial é a alteração muscular mais frequente vista nesses pacientes com DTM. Então, o profissional tem que conhecer as técnicas de liberação desses pontos, né? Como, por exemplo, a dígito-pressão, o agulhamento a seco, a aplicação do laser combinado e até mesmo do ultrassom, tá? Então, é importante você saber conhecer essas técnicas e utilizá-las frequentemente. É frequente nossa rotina a gente estar fazendo essas técnicas de liberação de pontos gatilhos, tá bem? Continuando aqui, técnicas de mobilização articular. Peraí. Então, essas abordagens de mobilização da TM também são vistas na literatura como eficazes no tratamento das desordens temporomandibulares, principalmente, olha aqui, ó, a melhora do arco de movimento e dor articular, tá? Porém, essas técnicas se mostram eficazes somente a curto prazo. Se você quer que elas tenham um efeito mais duradouro, é importante combinar outras modalidades, como no caso aqui, técnicas de mobilização associadas a técnicas de cinesioterapia. Então, é a combinação, né? Terminou a mobilização, não manda para casa, não. Vai trabalhar exercício com esse paciente e montar lá um tratamento domiciliar para que ele execute todos os dias. Por isso que eu criei aquele livro, né? O Manual da TM Saudável, que é um livro justamente para pacientes, para eles entenderem o que fazer em casa. Eles têm que ter o automanejo, eles têm que saber fazer o autotratamento, tá? E baseado, na maioria das vezes, em cinesioterapia. A cinesioterapia também é muito recomendada por inúmeras pesquisas de disfunções temporomandibular, sendo uma excelente estratégia para gerenciar a dor nos músculos mastigatórios e na articulação, tá? Além de não ser invasiva, apresentar baixo custo econômico. Então, a gente pode estar utilizando essa cinesioterapia com o auxílio do hiperboloide, ensinando esse paciente a fazer movimentos de lateralidade, protusão, retomada da mastigação, ou então um paciente que só mastiga unilateralmente, a gente vai ensinar ele a ter uma mastigação, né, bilateral, enfim. O hiperboloide é um recurso muito legal. E tem técnicas de isometria, né, tanto técnicas em geral de facilitação neuroproprioceptiva, né? Então, a gente pode estar utilizando com esses pacientes, não só para melhorar a qualidade do seu tônus muscular, das suas fibras musculares, da sua circulação, melhora da sua circulação, mas também como uma atividade para fortalecimento, já que esse paciente ele sofre de uma fadiga constante de anos. Então, a gente primeiro vai melhorar essa circulação e depois é importante a gente estar ensinando esse paciente essas técnicas de isometria, né, para melhorar essa condição, né, dessa musculatura. As intervenções na cervical, vocês já viram, no que eu já expliquei aqui, que tem uma relação muito importante. Alô, estão escutando? Alô? Sim, Alô? Sim. Não, né? Ótimo, ótimo. O silêncio paira aí, eu fico achando que eu estou sozinho, abandonaram. Bom, vamos lá. As intervenções na cervical, vocês já viram que é muito importante, né? Tem uma relação estreita da cervical com a TM. E aí, aqui, outro trecho do livro, né? A convergência neuroanatômica dos neurônios nociceptivos que recebem estímulos sensoriais do trigêmeo da cervical, que é o complexo trigêmeo cervical, reforça a teoria que estimulações de estruturas inervadas pelo nervo trigêmeo podem produzir dor na cervical e vice-versa. Então, é importantíssimo a abordagem sobre a cervical, tanto da parte muscular como da parte articular. Então, aqui eu estou demonstrando uma tração, né? E aqui eu estou demonstrando uma técnica, né, de mobilização articular em pósturo anterior, típica do Maitland, tá? Para melhorar essa condição da cervical e aí aliviar essa dor através dessa convergência, né? Então, outra questão é que... Deixa eu
Esse vai. Outra questão vista também em alguns trabalhos, né, é que a combinação de técnicas cervicais com técnicas miofaciais na região orofacial tem uma resposta muito positiva na melhora das dores, não só da cervical, mas também das dores da região facial e dores de cabeça, tá? Vamos lá. Então, a importância dessas abordagens cervicais, então, foi demonstrada uma forte relação entre a incapacidade cervical e as disfunções mandibulares em pacientes com DTM. Frequentemente, nesta disfunção, são vistos sinais de redução da resistência dos músculos flexores e extensores profundos no pescoço da cervical e alterações na atividade dos músculos esternocleidomastoide e escaleno anterior e limitação do movimento cervical global, principalmente na cervical alta, C1 e C2. Evidências também apontam que a DTM é um fator contribuinte para as cefaleias cervicogênicas, em parte devido à influência da TM na cervical. Então, algumas estratégias são muito legais, como, por exemplo, ó, isso aqui é uma técnica de mobilização para a cervical alta, onde eu utilizo o ombro aqui na altura do frontal, fazendo uma mobilização em sentido antero-posterior, para fazer uma mobilização aqui entre o occipito e o atlas, né? Aqui já é uma técnica para treinamento, né, de músculos flexores profundos cervicais. É muito comum a gente utilizar aí com stabilizer, mas também podemos utilizar aí com aparelho de pressão normal, né, ou outro aparelho pressórico de biofeedback. Então, a gente pode estar utilizando para fazer esse treinamento, mas também podemos fazer isso com cinesioterapia, então eu ensino também isso no curso, técnicas um pouco mais simples. Às vezes a pessoa não tem um stabilizer, ou não quer utilizar, o paciente também não sabe utilizar o aparelho de pressão em casa da forma que a gente explicou. Então, existem exercícios que a gente pode estar ensinando esse paciente, que eu passo também na minha formação. E também exercícios de controle motor da cervical, né? E de cintura escapular, combinando exercícios de estabilização da cintura escapular com exercícios cervicais de estabilização também, para melhora do controle motor. Tudo isso é visto na literatura como benéfica para pacientes com disfunção temporomandibular, que muitos colegas esquecem de chegar a essa parte do tratamento, né? Estão muito focados na própria articulação e liberar os músculos da mastigação, e esquece de fazer técnicas na cervical, nos ióides, e esquece de trabalhar também as terapias cranianas, né? Que também tem uma importância, não só biomecânica, mas tem uma importância também sobre o sistema autônomo, já que esses pacientes têm muitas alterações a nível do sistema autônomo. Então, é importante ter esse conhecimento, né, de técnicas e abordagens para que a gente seja bem sucedido aí nos nossos tratamentos de disfunção temporomandibular. E aí eu gostaria de agradecer a todos aí a presença, pedir 1000 desculpas, né? Estamos terminando tarde aí, né? Quero pedir 1000 desculpas aí pelos problemas técnicos que aconteceram. Realmente, a minha internet aqui, os problemas aqui, quando chovem, pioram muito, né? Então, mas, graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos chegar a finalizar a nossa aula aí. E agora eu estou aberto para dúvidas, ok? Legal, Marcelo. Muito obrigado pela explanação. Vamos tentar abrir para perguntas. Já passou um pouquinho do horário aí, mas fiquem à vontade. Alguém gostaria de perguntar algo? O Clécio, o pessoal está pedindo um cupom de desconto aí. O que você planejou aí, meu querido? Vamos deixar o Marcelo responder as questões. Eu vou lançar no nosso grupo. Não, já tinha programado, o Marcelo autorizou para a gente. Mas tá legal. No finalzinho a gente já passa no grupo e comenta aqui para vocês. Legal. Então, pessoal. Alguma pergunta? Isso, Patrícia Dias. Como tem sido a sua demanda com crianças pós-pandemia?
Então, quem está falando? É a Patrícia. Oi, Patrícia. Então, vamos lá. Tem crescido muito a demanda de pacientes, adolescentes e crianças, tá? Está crescendo absurdamente. Eu há muito tempo que eu não atendo crianças, tá? Eu tenho já uma pessoa que eu encaminho, quando chega, eu digo criança, assim, abaixo de 12 anos, até depois de 12 anos, já adolescente, dependendo, eu atendo também, 12, 15 anos, 16, isso aí eu estou atendendo, mas realmente criança, eu já tenho uma pessoa que eu encaminho, mas a demanda cresceu absurdamente, tá? E aí a gente está vendo essa correlação, se tem muito a ver com a questão de ansiedade, né? A questão de tudo que essa juventude, esse próprio isolamento social pelas redes sociais, acho que tudo isso está influenciando esse comportamento, essa piora desses quadros, sabe? Mas quem trata criança, quem está acostumado a tratar criança, vai ter um público enorme aí de DTM. É correto. Hoje, assim, eu tenho recebido pacientes realmente na faixa etária a partir dos 7 anos, não era comum, era esporádico, né? Em um ano, acredito, 2 a 3 atendimentos, e realmente, em função da pandemia, eu observei isso, a questão do uso da máscara também, né? Inclusive, nos pacientes adultos, a gente observa também esse hábito. Então, a gente vê realmente a correlação com comportamentos orais, né, que vem aumentando, né, a questão postural, de não saber, às vezes, até equalizar a posição da língua. Sim. E, inclusive, também, que não é comum, né, a própria artrose na faixa etária de 14, 15 anos, que é uma faixa de adolescentes. E eu não sei, na minha visão, eu observo a questão da sobrecarga, né? Que pode estar gerando isso. Quando a gente observa um processo degenerativo, né, num adolescente, a gente deve estar atento a alguma alteração reumática, né? Uhum. Se tem, de repente, alguma doença ativa reumática ali acontecendo que não foi observado pelo clínico. Então, é importante uma avaliação, isso aí é de praxe para mim. Chegou um adolescente para mim, lá no exame complementar, que ele apresenta um processo degenerativo, eu já encaminho para o reumatologista. Né? Isso aí é de praxe, a gente não pode deixar de fazer isso. Tá? Mas quando o reumatologista, não existe essa correlação com uma doença reumática. Sim, se a gente descartar, aí sim. A gente já descartou a questão reumática, aí a gente pode pensar em sobrecarga. Tá. Okay. A gente pensa em sobrecarga realmente. E é muito comum desses adolescentes hoje, até por essa carga aí emocional, estarem aumentando muito o bruxismo, não do sono, né? O bruxismo tá? O bruxismo em vigília. Então, a gente tem que ficar muito atento quanto a isso, a esses hábitos que esses adolescentes estão começando a adquirir. E tem toda essa questão toda de postura, né? Como você falou, de estar ali no celular o tempo todo, apesar que a postura não tem hoje tanta correlação hoje nas evidências científicas, mas se já se tem uma sobrecarga e você não tem uma má postura, são duas fontes de sobrecarga, né? Correto. Ok? Ok. Mais alguém? A pessoa já está louca para dormir, né? Alguma pergunta a mais, pessoal? Ô Marcelo, me tira só uma dúvida como eu abordaria. Eu tenho uma colega fisioterapeuta que ela, até para bocejar a boca, ela tem luxação. Então, ela já boceja segurando a mandíbula. Sim. Então, assim, eu já ofereci tudo para poder fazer tratamento nela. Ela disse, você pode fazer o que quiser, mas você não mexe na minha boca. Ela tem uma cinesiofobia absurda. Sim. Então, assim, como eu poderia abordar pacientes que têm esse grau de cinesiofobia? Se a gente quer tratar e eles não deixam a gente meter. Primeira coisa,
nesse nível que ela está, né, de luxação, de ter luxação recidivante constante, já é um paciente que teria indicação cirúrgica, tá? Ela com tratamento conservador, ela não melhoraria, não vai melhorar disso. Então, a primeira coisa é isso, você tem que ter ciência disso. Mas existem muitas pessoas que não querem operar. Não, eu não quero operar, eu vou viver assim, vou ficar com ela luxando e vou conseguir, eu mesmo vou ficar reduzindo. Como eu mesmo já peguei vários pacientes que não aceitam cirurgia e fica, sai, coloca, sai, coloca, sai, coloca. Então, uma das coisas que a gente pode estar ensinando, primeira coisa é língua no céu da boca. Língua no palato. Entendeu? Porque a língua no palato, ela vai abrir a boca dela até o nível que não entra na fase do deslizamento. Só fica na fase da rotação. Tá? Então, essa paciente, ela acaba não luxando a articulação quando ela trabalha com a língua no céu da boca. Entendeu? Então, a gente pode trabalhar para melhorar essa estabilidade, melhorar essa cinesiofobia dela, um conjunto de exercícios com a língua, tá? Onde ela vai fazer 4 posições de língua. Ela vai botar a língua no palato, vai abrir 5 vezes. Vai botar a língua atrás dos incisivos superiores, também 5 vezes. Depois vai botar a língua encostada num canino de um lado, vai abrir 5 vezes. Canino encostado do outro, vai abrir 5 vezes, entendeu? Entendi. Tá? Exercícios com apoio de língua são os melhores exercícios para quem tem hipermobilidade e histórico de luxação recidivante, tá? Que assim ela vai ter um controle, pelo menos um pouco de controle, para ela não conseguir ficar luxando e vai perder o medo de movimentar a boca, porque ela vai começar a entender que ela, com a língua ali, ela está protegida, então ela não vai, a boca dela não vai sair do lugar, quer dizer, ela não vai luxar a articulação dela. Tudo bom? Certinho, muito obrigada. Nada. Alguém mais, pessoal? Marcelo, boa noite. Boa noite. Tive uma dúvida. Diga. Pacientes com protusão discal de C5, C6, tem duas no caso, C6 e C7 também. Uhum. Ela relata queixas de bruxismo e dificuldade de abertura da boca. Uhum. Mas, porém, quando a gente vai fazer o tratamento, ela tem diminuição de amplitude de movimentos de músculo ecônomo, escaleno, trapézio, ela não consegue virar. A movimentação é bem limitada. E aí fica aquelas questões. O que devo tratar primeiro? Trato primeiro a cervical e mantenho, porque o tempo que eu tenho não é um tempo muito grande. Então, eu preciso limitar o meu tempo para poder estar fazendo esses atendimentos constantes com ela. E aí, como devo direcionar? Primeiro cervical e depois DTM? Porque ela faz também tratamento de cervical. E eu trato DTM. Entendi. Então, na verdade, o que acontece? Você não sabe quem veio primeiro, né? Se foi o ovo ou a galinha. Você não sabe se... Exatamente. Você não sabe se foi a DTM que provocou a problema cervical ou o problema cervical que provocou a DTM. Então, a gente, em vez de a gente ficar perdendo tempo do que a gente vai fazer primeiro, vamos fazer a chamada limpeza diária, né? Nós vamos liberar as tensões ao mesmo tempo da cervical associadas às tensões orofaciais, tá? A gente viu aí na explanação da aula que é um grande recurso quando a gente combina essas técnicas orofaciais com a parte miofascial cervical ou articular cervical, tá? Então, seria interessante você trabalhar nas suas consultas a liberação da musculatura cervical que você já está trabalhando, as liberações dos pontos de tensão, assim como também a liberação dos músculos ióides e da cintura escapular e da face, tá? Eu sei que você falou que tem um tempo reduzido, não é isso? É isso. Você deve ter uma meia hora, pelo menos, com o paciente, ou não? Exatamente, mais ou menos meia hora, né? Então, se você direcionar direitinho, você consegue dar um bom atendimento em meia hora, tá? Pensando nos músculos primordiais. Lógico, você não vai precisar pegar todos os músculos que estão tensos, não. Você vai pegar o quê? Assoalho de mandíbula, você vai pegar a musculatura de esternocleido, musculatura de escaleno, você vai pegar a musculatura de digástrico, né? Aí tu vai focar no masseter temporal, talvez não vai poder, talvez os intorais, tu vai focar na zona pterigoide ali, onde tem o pterigoide lateral, enfim. Vai focar nos músculos suboccipitais, muito importante, tá? Tá. E
depois que você fizer uma liberação, essa limpeza diária, aí sim você vai pensar em fazer técnicas de exercícios tanto para a região da articulação temporomandibular, como também para a cervical. Tá legal? Tá, ok. Obrigada. Nada. Marcelo, Oi. uma curiosidade, o ano passado eu fiz o seu curso, né? E muitos dos nossos alunos não sabiam o que é o hiperboloide. Você poderia, eu sei que você demonstrou, mas quais seriam as principais técnicas que, além de amplitude de movimento, que você trabalharia e do que é feito o hiperboloide? Acho que é legal para quem não conhece. O hiperboloide é uma bolinha de silicone, né? Uma estrutura de silicone, né? Produzida por um dentista há mais de 30 anos, acho que 40 anos, aliás. Produziu essa peça, né? E ela tem várias coisas que nós podemos utilizar para DTM, né? Uma delas é melhora da mobilidade articular, né, e retreinamento da musculatura mastigatória. Além disso, uma indicação muito interessante da hiperboloide é utilizar ela para diminuir os estalidos, fazendo com que ela crie um aplanamento da região posterior do disco. Com isso, você pode levar à diminuição dos estalidos. Ainda se estão fazendo estudos, né, se realmente é eficaz ou não para estalido hiperboloide. Mas muitos pacientes utilizam essa técnica e tem uma repercussão muito positiva. Tá? Não é para todos, mas muitos são beneficiados. Então, isso é uma indicação muito interessante. Então, não só para a mobilidade da articulação, para a melhora do treinamento da musculatura mastigatória, mas também para a melhora do estalido articular. Legal. Obrigado, Marcelo. Nada. Mais alguém, pessoal? Muita gente ainda aí ou foi todo mundo embora? Não, temos 30 ainda aqui te escutando. Ah, legal. 30 guerreiros, né? Isso aí. Aguentar esse vai e volta aí da rede. Mas compensou, Marcelo. Queria agradecer você mais uma vez, viu? Obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que segunda-feira é o seu dia de folga aí. Você trabalha de final de semana e de terça a domingo, né? Segunda é meu off. Isso aí. Muito obrigado mais uma vez. Te espero aqui em Londrina, se Deus quiser, na próxima semana, né? E será um prazer, né, ter você aqui e a gente aprender novamente com você. Marcelão, muito obrigado, viu? Eduardo, quer falar alguma coisa? Não, só agradecer como você já fez. Muito obrigado, Marcelo, obrigado, pessoal. Desculpa pelo transtorno aí que a gente não conseguiu fazer uma conexão tão boa, mas tenho certeza que tanto a Reabilitar quanto o Marcelo se empenhou ao máximo para poder chegar até vocês e cumprir a nossa missão, que era falar um pouquinho de DTM. Muito obrigado. A aula em si foi maravilhosa, Marcelo. Muito obrigado mesmo. Aprendemos bastante. Ótimo, obrigado. Valeu. Obrigado a todos. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, então. Obrigado. Até logo. Até logo. Tchau, tchau. Marcelão, depois a gente conversa. Um abraço.